Alô você, bem galera, falar um pouquinho aí sobre o episódio lá do ônibus, né, que aconteceu na Ponte Rio-Niterói. Nós vamos falar sobre dois prismas, né? Vamos falar sobre o prisma legal aqui, o que aconteceu de fé e fato, baseado na lei, até porque vocês estudam para concurso. E depois eu coloco o meu posicionamento pessoal. Bem, na verdade, todos os policiais em si, enquanto eles estavam trabalhando ali, seja o snipe do BOP lá que subiu no caminhão, eles agem, isso não na ação em si, tá? Mas eles estão ali em estrito cumprimento do dever legal deles. Quando o policial fez o disparo, ele fez amparado pela legítima defesa, ou seja, o Instituto da Excludente de Ilicitude ou Antijuridicidade da Legítima Defesa. Mas, de qualquer forma, o fato dele foi típico, ou seja, ele teve conduta, o policial teve nexo causal, o tiro dele matou o sequestrador, teve resultado, foi a morte, e existe tipicidade, que é o artigo 121 do Código Penal. E o policial, quando fez o disparo, que a gente usa o termo neutralizar, ele não fez o disparo para neutralizar pura e simplesmente, para dar um tiro no braço, não, ele fez o disparo para ter o mínimo erro possível de qualquer prejuízo às vítimas. Então, o dolo na hora de fazer o disparo, para neutralizar, é de matar. Logicamente, fez um alvo no peito de uma MOU, né, um fuzil 556. Ele tem 1.600 e poucos joules de potência. O que quer dizer isso? Ele entra, faz um buraquinho pequenininho igual uma agulha. Quando ele sai, a cavidade de saída dele é de uma boca de um balde. Então é impossível você conseguir permanecer com um cara vivo tomando um tiro de 556 no peito. Então dá de matar mesmo. Só que, quando eu passo para analisar se era antijurídico, ou seja, era legal ou ilegal a ação do policial, completamente legal. Ele agiu moderadamente para conter a injusta agressão do cara, que era atual e era a direito de outrem. Então, aquilo é classificado como legítima defesa de terceiros. Tá perfeito. Outra coisa, houve bastante crítica de pessoas do PSOL, PCdoB, inclusive uma menina que é deputada do PSOL, se não me engano, do Rio de Janeiro. Eu não levo muito em conta, porque ela é muito jovem. Eu acho que tudo bem que tem ideologia do partido, vieram de DCE de universidades, mas na verdade ele é muito jovem como pessoa, ela não consegue entender o que estava acontecendo ali, porque o caráter ainda não está formado. São pessoas muito influenciáveis. Existe aquele ditado que diz: me mostre com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Está na Bíblia, né? Basicamente é o que acontece com esse pessoal de esquerda. Quando o governador saiu dali e vibrou, quando o policial vibrou, ninguém vibrou pela morte do bandido, nem eu vibrei. Eu vibrei aqui pra caralho quando deu certo, mas não vibrei pela morte do bandido. A gente vibrou por uma ação correta, onde nenhuma das vítimas saíram feridas ou mortas. Cara, eu fiquei pensando, sabe, você imagina? Eu não vou falar nem se o sequestrador matasse as vítimas. Você imagina se ele tacasse fogo naquele ônibus e todas as vítimas saíssem com lesão corporal de natureza grave por queimadura. Imagina se fosse um parente seu. Alguém já viu aí alguém queimado? Braço, rosto. Primeiro, o psicológico da pessoa acaba, porque a pessoa fica completamente desfigurada. Segundo, que a dor não passa. O tratamento é à base de morfina. Você acaba com a vida da pessoa pro resto da existência dela. E o cara tava lá. Quando ele desceu do ônibus, se o cara não faz o disparo e você deixa ele voltar pro ônibus, a tragédia tá feita. Então, todo mundo comemorou, todo mundo sensato comemorou, né? Todo mundo não tendencioso comemorou, porque a gente teve uma vitória, pô. Lógico que teve uma vitória. 37 pessoas vivas contra um bad guy, um cara ruim, mau. E aí vem o pessoal da esquerda e gosta de fazer a tal da lacração que eles falam, né? Toda hora tem que lacrar alguma coisa, falar alguma coisa. O governador comemorou, lógico que o governador comemorou, cara. O governador tem que comemorar uma ação limpa, até porque o 174 foi um desastre. Se o governador fosse o Freixo de esquerda, eu tô pra te falar que metade daquelas pessoas sairiam mortas, porque o Freixo não ia deixar matar o cara, não ia querer, ia ter o tal do direito dos manos. E se você tem o direito dos manos, você poupa o lobo e ferra com as ovelhas. Então é assim, na minha opinião, ação do caralho, foda, ação que o Brasil vai repercutir muito bem no Brasil, fora do Brasil, tá? É uma ação que vai mostrar e vai dar muito valor à nossa polícia militar.
existe muito, dentro da própria polícia como um todo, existe muita vaidade, né, cara? Isso também tem que terminar. Dentro da política existe muita maldade, isso também tem que terminar. E as pessoas têm que dar apoio ao certo. Policial que se corrompe tem que ficar preso, ok? O governador vai fazer isso de pronto. O cara que for pegando propina, o cara que mata alguém erradamente, não em serviço, tá, cara? Existe o tal do efeito colateral, não tem muito o que falar. O que é o efeito colateral? Você sobe a favela com 556, você não tem como subir de pistola. É alto poder perfurante. Aparece um traficante na tua frente, você dá um tiro no traficante, o traficante ao cair faz o disparo da arma dele que pega outra pessoa. Cara, você não pode punir o policial por ter agido nessa situação. Algumas coisas ruins acontecem. Agora, no geral, policial mal tem que se ferrar, policial bom tem que crescer cada vez mais e tem que ser engrandecido, enaltecido. A profissão é uma profissão honrosa. E todos vocês estão estudando para o concurso, que esse ano vai ter Polícia Federal, 600 vagas, Departamento Penitenciário Nacional, deve vir muitas vagas, Polícia Rodoviária Federal o ano que vem, que vai ter a Polícia Militar aqui do Paraná, Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar e Civil do Ceará, Polícia Militar Civil Agente Penitenciário de Alagoas, Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia, a DEAP, que é o Departamento Penitenciário de Santa Catarina, que eu acho que é o melhor do Brasil, né? Fora o sistema federal. E grandes outros, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, cara? Havia uma quantidade de concurso bem, 1000 vagas, né? Minas Gerais sempre tem, São Paulo tem todo ano, tá vindo a Polícia Civil de São Paulo aí também. Os delegados, tem delegados de polícia que tá para sair, um monte tá para sair do DF, tá para sair do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Ceará, tem uma sequência que a gente também na Alfacom está fazendo. Então o que eu aconselho? Pega essa história, vê se você se identifica com ela. Se você se identificar com ela, é porque você quer ser policial. Se você considera ele seu herói, é porque essa carreira que você está seguindo está certa. Deixa seu comentário aqui no vídeo, eu vou responder sobre vários aspectos, tá? Ó, eu não abomino nenhuma pessoa que seja da esquerda, ok? Eu abomino os pensamentos, ideologias e ações mentirosas. O Brasil tem que ser um pouco mais de verdade. O problema é que as pessoas aceitam esse tipo de coisa. Enquanto você, que é brasileiro, que tem o poder de voto, que pode decidir, enquanto você achar que não existe esquerda e direita, você achar que não importa, você achar que todo político é corrupto, você que generaliza tudo, não vai dar certo. Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que eu falo que mais pra frente eu vou enveredar pra política, tipo o Senado, alguém faz alguma crítica, não é todo político é corrupto. Eu sempre falo a resposta que eu dou a essas pessoas é o seguinte, cara, efetivamente eu, na minha situação, deveria abandonar o Brasil, né? Deveria deixar tudo isso aqui de lado, os Estados Unidos já está muito mais estruturado, e você fica com os políticos que vocês merecem. Aí depois eu reflito e falo, pô, não é justo, cara. A gente é brasileiro, gosta do Brasil, então se você tem influência e pode fazer, você tem capacidade técnica para fazer alguma coisa, faça. E esse é sempre o meu caso, tá? Alô, você!